Olá, nação azulina! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Chaves Gemista. Galera, eu quero conversar com vocês a respeito da publicação do nome do meio atacante Silas no bid da CBF, e ele já pode fazer a sua estreia pelo Leão Azul Paraense ainda no Campeonato Paraense. Quero também falar sobre a saída de mais um atleta do elenco azulino. Será que vem contratação para essa posição ainda para o Campeonato Paraense? Vamos explicar para vocês também. Quero falar sobre um pouco mais da tabela básica da Série C do Campeonato Brasileiro. A gente vai aqui destrinchar os 19 jogos da primeira fase do Clube do Remo e também falar sobre as datas do confronto contra a equipe do Amazonas pelas quartas de final da Copa Verde 2024. Antes, já peço que você deixe o like no vídeo, é muito importante para que ele chegue no máximo de remistas no Brasil e no mundo. É só clicar no botão gostei, que assim o YouTube entende que vocês estão aprovando aqui o nosso trabalho. Verifique também a tua inscrição aqui no Chaves Gemista, porque assim que chegarmos na marca de 25 mil inscritos, tem sorteio de 2 camisas do Leão para vocês aqui no canal. Vem com a gente! Esse vídeo que deu apoio ao patrocínio da Bet Nacional, a Bet do Remo, da Amazônia e dos brasileiros, sempre com as melhores cotações do mercado e a facilidade do depósito e o saque imediato via Pix. É só pegar o teu celular, apontar para o QR Code na tela, acessar o link na descrição utilizando o cupom Chaves Gemista ou também clicando no primeiro comentário fixado. Bet Nacional, a Bet dos brasileiros. Recado também da Araguaia Cervejaria, onde você encontra o melhor chopp do Pará e, claro, os melhores petiscos também para você fazer aquela resenha com os amigos. Lembrando, em dia de jogo do Clube do Remo, lá no Bampará Baianão, na Antônio Baena, entre 25 e Almirante, você encontra o Beer Truck, onde você também vai encontrar esse chopp especial com desconto para o sócio torcedor azulino e quem é inscrito também aqui do Chaves Gemista, tá bom? E claro, se você quiser ir durante a semana, lá na Araguaia Cervejaria, fica na Avenida Governador Magalhães Barata, número 62, lá na Vila Container. Pessoal, quero primeiramente conversar com vocês a respeito do nome do meio atacante Silas, que caiu no bid da CBF. Com isso, o Silas já pode fazer a sua estreia pelo Clube do Remo, obviamente, se tiver em condições, depois de fazer todos os exames, tá? Mas como ele já assinou o contrato com o Clube do Remo, a gente crê que ele já passou por esses processos aí em relação ao que a gente imagina, né, sobre a assinatura de contrato, já que o nome dele já caiu no bid da CBF. Ele que chegou aí, digamos que para o lugar do Camilo, que pediu para deixar o clube, e o meio atacante Silas, que vem aí ano passado de uma temporada boa na equipe do São José do Rio Grande do Sul e que estava na equipe do Atlético Goianiense, e ele pode inclusive jogar o Campeonato Paraense, porque hoje se encerraram, as inscrições para o Parazão 2024. Hoje, inclusive, saiu uma informação lá na imprensa de Natal de que o volante Daniel tinha comunicado o Clube do Remo que iria deixar o Leão e que estaria voltando para a equipe do ABC. Ele estava no ABC ano passado, disputando a Série B, e chegou esse ano por indicação também do técnico Ricardo Catalá. E o presidente do ABC, numa entrevista a uma rádio lá de Natal, ele confirmou essa negociação. Logo depois que saiu aqui essa notícia na imprensa de Belém, aqui, na verdade, chegou aqui essa informação, o Clube do Remo lançou a nota oficial em seu site, confirmando a saída em comum acordo com o volante Daniel. Ele que chegou ali para fazer aquela função de camisa 5, né, que o Showa desempenhou aí nos últimos anos, mas que não conseguiu render com a camisa do Clube do Remo nesse início de ano, com esses problemas táticos da era Catalá, e ele não conseguiu realmente se adaptar aqui, assim como o Camilo também não conseguiu, né, e o Remo, de uma certa forma, começa a fazer o seu planejamento para a Série C, que é o principal objetivo, né? Começa daqui a um pouco mais de um mês. Tá? Essa reformulação ela vai começando aos poucos. 2 atletas já deixaram o clube, além, claro, do técnico Ricardo Catalá, e alguns deverão chegar, obviamente,
e depois dos estaduais, a gente crê que pelo menos uns 5 reforços devem chegar aí para serem contratados para o Leão visando a principal competição do ano. Essa reformulação que a gente vinha falando, que muito provavelmente vai acontecer. Aliás, ontem, na coletiva pós-jogo, o técnico Gustavo Morínigo, do Clube do Remo, ele citou um trecho importante, né, sobre o que ele aplicou na partida de ontem contra o Trem, já que ele teve pouquíssimo tempo para trabalhar junto com o elenco. Ele disse que ele utilizou de vídeos do próprio Clube do Remo, tá, de problemas que o Clube do Remo tinha taticamente, deu a entender isso, né, na fala dele, ele não falou isso, mas deu a entender isso, para serem corrigidos durante o jogo. E vocês viram ontem, especialmente no primeiro tempo, quando o Remo teve um fôlego a mais, quando o Remo tinha preparo físico ainda, Pavani jogando, Marco Antônio jogando, Raimar jogando, Remo fazendo triangulações, tendo a posse da bola. Do outro lado, o Felipinho com o Jaderson, o Ribamar se movimentando. O Henrique Vigia, meu Deus, um cão de guarda na frente da zaga ali, roubando muitas bolas. Então essa intensidade, de uma certa forma, ela vai começar a aparecer nos próximos jogos, agora sob o comando do Gustavo Morínigo. Isso é muito importante, gente. Hoje o futebol não existe sem a intensidade, não existe sem um bom preparo físico. E o Remo está longe ainda, longe desse preparo físico ideal. Por isso que a gente ficou muito preocupado com aquele final de jogo do Remo ontem, tomando uma pressão do trem, mas graças a Deus deu tudo certo, a gente conseguiu fazer o terceiro gol ali com o Canu e chegar à vitória. Importante para trazer confiança, a gente já vê no semblante dos jogadores e os torcedores aí, apesar da vitória ter sido suada, também um pouco aliviados depois desse triunfo contra a equipe do Amapá. Falando agora sobre Copa Verde, rapidinho, tá? Para a gente depois voltar para o assunto de Parazão. A Copa Verde, ela vai ser definida, ficaram definidas as quartas de finais, tá aqui do lado da região norte, o Paysandu vai enfrentar o Manaus e o Clube do Remo irá enfrentar a equipe do Amazonas. Os confrontos contra o Amazonas no dia 20 de março e no dia 24 de março. 20 de março em Belém do Pará, local e horário a definir, e a partida da volta, dia 24, em Manaus, mando no Amazonas, tá? Horário e local a definir também. O Amazonas ficou com o mando do segundo jogo por ter um saldo de gols maior na partida contra a equipe do capital do Tocantins. O Remo venceu por 3-1, então o Remo teve um saldo menor e o Amazonas aí vai decidir em casa esse confronto diante da equipe do Clube do Remo. Hoje é dia 8 de março, né? A gente vai ter aí mais 12 dias até esse confronto contra o Amazonas pelo primeiro jogo das quartas de final. Tomara que até lá o Remo melhore um pouco nessa questão física que realmente preocupou ontem, além, claro, das lesões, né? Já que o Ícaro saiu machucado, o Marco Antônio saiu machucado. A gente só vai ter o boletim médico no próximo jogo contra o Santa Rosa, domingo no Bainão. Jogo de ida aí das quartas de final do Parazão. Quando sair a escalação, a assessoria vai mandar para a imprensa, né, essa relação com jogadores que estão ou não fora e do departamento médico do Clube do Remo. Então a gente vai aguardar aí esse jogo contra o Santa Rosa no próximo domingo. Os ingressos seguem sendo vendidos aí para essa partida. R$ 20 a promoção para as mulheres e R$ 30 os ingressos gerais, tá? Para essa partida aí contra a equipe do Santa Rosa, mando do Santa Rosa. Mano do Santa Rosa. Perdão, desculpa, pessoal. A promoção das mulheres era para ontem, pro jogo contra o Trem, tá? A promoção pro Santa Rosa é R$ 20 pro sócio torcedor, tá? Pro sócio torcedor, só para corrigir aqui e não ficar nenhum mal entendido. Bom, eu queria falar ainda sobre o jogo de ontem contra o Trem, porque vocês viram que aconteceu todo aquele problema da transmissão cair, da imagem estar naquela qualidade ruim. 2 vezes a transmissão travou, inclusive a gente ficou às cegas aqui, para quem não estava no estádio, obviamente. A gente não viu o gol de empate do Trem e não vimos também o primeiro gol do Ribamar, né, com a camisa do Clube do Remo, infelizmente. Não foi registrado pela Remo TV e a transmissão caiu, a audiência caiu também, ficou uma coisa muito complicada. Ontem já fiz a minha crítica aqui no canal, que isso não pode acontecer, pelo tamanho que é a Remo TV e pelo investimento que o clube tinha que fazer para uma competição que era exclusiva a transmissão do Clube do Remo, né? Porque o jogo lá em Manaus vai ser transmitido pela TV do Amazonas. E aqui o Remo vai precisar transmitir e vai ter uma visibilidade interessante, tá? E ontem eu disse, né, que os profissionais que transmitiram
a partida, narrador, comentarista e repórter não tinham culpa alguma, né, do que aconteceu. E hoje, realmente, hoje foi confirmado para mim que o problema foi uma questão técnica. E o que chegou para mim de informação é que o Remo está reunindo, tá reunindo aí para resolver essa situação, fazer um investimento para que resolva essa situação, nem que seja para fazer uma parceria com alguma TV aqui do estado, tá? Mas no próximo jogo, que chegou para mim de informação é que não vai ter mais esse problema que aconteceu diante da equipe do Trem. Foi realmente algo muito grave, muito assim, sabe, inadmissível para a importância do jogo, porque é o Remo, né, cara? Pô, é a imagem do Remo que tá ali sendo exibida e não é bacana. A gente vê jogos de Campeonato Paraense aí, de equipes do interior, com todo respeito, que não tem a mesma estrutura que o Remo e a transmissão não trava. O jogo roda tranquilamente e ontem a Remo TV com esse problema, mas a informação que chegou é que vai ser resolvido. Galera, eu queria conversar agora sobre a tabela da Série C do Campeonato Brasileiro, né? Ontem saiu aí a tabela básica lá no site da CBF, com apenas a previsão das datas. A Série C que tem a previsão para começar no dia 20, 21 ou 22 de abril, nesse final de semana aí. Então o Remo pode estrear um desses 3 dias, tá? Desse final de semana. Então tá aqui a arte, inclusive, do canal Leão de Periçá, os 19 jogos do Remo na primeira fase da competição nacional. O Remo estreia contra o Volta Redonda jogando em Belém, depois sai para 2 partidas contra Atlético e Botafogo da Paraíba, depois volta para 2 partidas em casa, Floresta e Tombense. Aí sai de novo 2 vezes contra Náutico e Sampaio Correia. Olha, essa sequência aí pesada, né? Contra Náutico e Sampaio Correia. O Remo tem que ficar ligado. Depois recebe o São Bernardo, equipe paulista sempre forte, né? E depois a equipe do Ipiranga, equipe gaúcha, vem aqui fechadinha com certeza. Depois sai para mais um jogo difícil contra o ABC, recebe o Ferroviário em Belém e vai até a fria Caxias do Sul enfrentar o Caxias. Depois vai até São Paulo enfrentar o Ferroviário, outro jogo difícil. Depois recebe o tradicional CSA em Belém, vai a Santa Catarina enfrentar o Figueirense, recebe a equipe da Aparecidense jogando no Baenão. Depois vai Aracaju enfrentar o Confiança, aí tem um retrospecto muito bom para o Clube do Remo. Depois recebe o Londrina, eu espero que a gente não esteja precisando de ponto contra o Londrina de novo, né? E também encerra contra a equipe do São José naquele piso. Eu não posso nem chamar de gramado aquilo lá, né? Aquele piso sintético lá do estádio Passo da Areia. Eu espero em Deus que a gente não esteja precisando de pontos nesse confronto. E eu queria muito perguntar para vocês, o que é que vocês acharam dessa tabela aí para o Clube do Remo? Acharam que ficou injusto, muitos jogos fora, são 10 jogos fora e 9 jogos em casa. Por que, Smith? Porque o Remo terminou ano passado fora dos 10 primeiros colocados. Então, a prioridade para ter mais mandos de campo são das equipes que foram rebaixadas para a Série C e das equipes que terminaram ali, né, entre o quinto lugar e o 10º da Série C do ano passado. Como o Remo terminou em 11º, ele faz apenas 9 jogos em casa. Então a logística vai ser uma coisa muito bem pensada, tem que ser uma coisa muito bem pensada para essa Série C que vai começar no mês de abril. E claro que ela é uma grande preocupação para o Fenômeno Azul, né? Como é que o Remo vai chegar para essa competição? O Remo vai precisar de ajustes táticos, ajustes físicos, de contratações, sem dúvida alguma, para que chegue bem nesse confronto diante da equipe do Volta Redonda na estreia da Série C do Campeonato Brasileiro, tá? Galera, amanhã a gente não vai ter vídeo aqui, tá? Mas a gente retorna no próximo domingo com a transmissão em pré-jogo de Santa Rosa e Clube do Remo pela jogo de ida das quartas de final do Parazão 2024 no Bampará, Baenão. E antes de encerrar, eu quero parabenizar todas as mulheres que assistem aqui o nosso canal. A gente sabe que o mundo não tá justo, né, com vocês. Infelizmente, muita coisa ruim tem acontecido aí com as mulheres. E desejar um feliz Dia da Mulher é o mínimo que a gente tem que fazer, né? Mas tem que trabalhar para que e erguer as mangas da camisa para que as mulheres não sofram tanto, né, nesse mundo tão injusto aí. A gente que tem mulheres na família, a gente sabe o que elas passam para conquistar o seu espaço, ainda injusto, né? Ainda injusto.
especialmente falando dos jogos do Clube do Remo, no estádio, a gente quer que as mulheres tenham mais respeito, tenham um melhor acesso a banheiro, né, tenham um grande respeito realmente no estádio, que aquela importunação chata pare de acontecer e que elas sejam tão bem-vindas quanto os homens também são. Que o estádio de futebol deixe de ser um ambiente machista e seja um ambiente delas, um ambiente de todos, de todos. O Clube do Remo é um clube de todos. E é por isso que a gente vai sempre aguardar que as mulheres tenham respeito dentro do estádio, mas principalmente na sociedade. É o que a gente aguarda sempre para que elas tenham. Então eu desejo um feliz Dia da Mulher para todas que assistem aqui o canal do Chaves Remista, tá bom? Forte abraço a todas vocês. Galera, mais uma vez eu peço o like, é muito importante, tá? Verifique a inscrição de vocês, compartilhe com seus amigos, comente os assuntos desse vídeo que em breve a gente retorna para falar mais sobre o Leão Azul Paraense. Tamo junto, valeu!